contra Israel. Aconteceu, pois, que os filhos de Amon pelejassem contra Israel, e foram os anciões de Gileade buscar Jefité na terra de Tob, e disseram a Jefité: vem e sermos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborreceste a mim, e não me repeliste contra a casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim, quando estás em Mafir? Irmão, você sabe o que eu encontro nesse texto aqui? Uma verdade que é tremenda e que pode ter acontecido na vida de qualquer um de nós. Jefité, ele não pediu para ser filho de uma prostituta. Jefité não pediu. Ele já nasceu naquela situação. Jefité não pediu para ser desprezado pelos irmãos. Mas diz o texto, irmão, que Jefité era filho de uma prostituta, e os outros irmãos que foram com a outra mulher repeliram a Jefité. Isso é, desprezaram a Jefité. E Jefité, homens levianos começaram a andar com Jefité. Homens levianos começaram a juntar-se com Jefité. Agora, irmãos, escuta isso que eu vou te dizer. Isso aqui é importante. O desprezo, principalmente da própria família, ele tem várias causas terríveis. Mas eu vou citar duas, que a Bíblia me mostra e me dá base para o que eu estou pregando. O primeiro sintoma negativo que uma pessoa desprezada ela sente é a angústia. O que é a angústia? A angústia é uma aflição intensa, é uma tristeza na alma. E nós, os seres humanos, nós não temos preparo, nem psicológico e nem emocional, para vivermos angustiados o tempo todo. Nós podemos passar por angústia, mas viver angustiado, nós não temos equilíbrio emocional para isso. E eu quero deixar para você uma receita da Bíblia, que se você estiver passando um momento de angústia, ou se a angústia bater na sua porta, não existe remédio, não existe nenhum tipo de psicotrópico, não existe nenhum tipo de tratamento mais eficaz do que clamar por Jesus. Não existe, irmão. Irmão, se você estiver angustiado, ou se a angústia bater na sua porta, clame por Jesus. O salmista do Salmo 50, versículo 15, ele diz o seguinte: invoca-me no dia da tua angústia, eu te glorificarei, eu te livrarei e tu me glorificarás. Quem está mandando invocar aqui é Deus, irmão. Se a angústia bater na sua porta, invoque a Jesus Cristo. O Salmo 116 ele é um salmo interessante. Ele começa pelo fim. Olha o que o salmista vai dizer: amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque se inclinou seus ouvidos para mim, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Agora o salmista vai dizer o que estava acontecendo com ele. Cordéis de morte me cercaram, angústia dos infernos se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Aí ele vai dizer o que ele fez: clamei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Ele guarda o simples, estava batido, mas ele me livrou. Volta minha alma para teu repouso, porque o Senhor me fez bem, porque livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei
ser humano, quando ele se acha que ele não é nada, meu irmão, você não tem ideia do transtorno, isso é, da quando a baixa estima bate, a pessoa fica toda neutralizada, neutraliza o seu poder de conquista, neutraliza os seus planos, a pessoa é neutralizada totalmente, o seu estado emocional, psicológico, e a pessoa fica toda presa quando ela se sente complexada. Jefité foi repelido pelos seus irmãos, isso é, desprezado, causa complexo de inferioridade. Mas eu encontro na Bíblia, irmão, alguns exemplos de quem sofreu complexo, de quem dá receita para nós, de como sairmos do complexo. A primeira receita é de Jó. Todo mundo aqui conhece a história de Jó. Diz a Bíblia que Deus estava dando um testemunho aos anjos acerca de Jó, e Satanás veio junto. E Deus fala: vinde lá, meu servo Jó, reto, fiel, temente a Deus, e que se desvia do mal. Satanás fez uma prova com Deus. Mas também tem enchido ele de bens. Experimenta tirar os bens dele, sempre blasfema contra ti e tua face. Deus aceitou. E disse para Satanás: tudo que ele tem está nas tuas mãos, mas não toque na pele dele. Eu acho interessante que Satanás só vai até o limite que Deus determina. Tudo que ele tem está nas tuas mãos, mas na pele dele você não toca. Meu irmão, o que acontece com Jó? Eu acredito que isso não é interessante para a Bíblia. A Bíblia não trata do tempo, de quanto tempo um chegava com a má notícia e o outro, mas eu acredito e eu conjecturo que não passa de 5 minutos. Jó estava lá, era o homem mais rico do Oriente. Chega um mensageiro e diz: Jó, as 500 juntas de boi e as 500 juntas de jumento lavravam, e os sabeus deu em 4 bandos, mataram todos, só sobrou eu para contar. Mal acaba esse, chega outro: Jó, as 3.000 ovelhas que pastavam, os caldeus deu de 3 bandos, mataram-se todos, só sobrou eu para contar a história. Jó, as 7.000 ovelhas estavam pastando, caiu fogo no céu e elas consumiram, só sobrou eu para contar a história. Chega outro e fala: Jó, os teus 7 filhos e 3 filhas comiam e tinha na casa do primogênito. Deu um vento nos 4 bandos da casa, a casa caiu e só sobrou eu para contar a história. Meu irmão, imagina, Jó perdeu tudo, e além de perder toda a sua riqueza, perde os seus 10 filhos num dia e num momento só. Era para ele cometer a pior loucura. Jó era para ele desistir de tudo. Que estado, que perda, que injustiça que Jó passou. Mas quando ele chega no versículo 21 do capítulo 1, ele diz o seguinte: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome